Agora, tem um documentário na Netflix que tu aparece, né? Que tu participa lá. Naquela época daquele documentário, tu estava trabalhando, julgando menores infratores, é isso? O que era aquilo? Sim, aquela época era a época que eu estava recém-aprovada, pouquinho tempo de juízo, 1 ano e tal. E eu rodava. Então eu cobria férias, eu auxiliava outros juízes, né? Então ali eu estava na vara da infância e julgava menores infratores. E tava ali, fazia 25 audiências por dia, né? Eu ainda tinha essa força para fazer essas 25 audiências, era novinha. Hoje em dia eu consigo fazer também, mas fico bem mais cansado. E aí, a Maria Augusta Ramos, que já tinha feito Justiça, já tinha feito outros documentários com temas interligados à justiça, ao dia a dia, ao cotidiano do judiciário, apareceu lá, olhou pra minha cara: posso assistir a audiência? Eu falei: pode. Acabou a audiência, ele olhou pra mim e falou: é você que eu tô procurando. Eu falei assim: como assim? Não, eu quero você pro documentário. Porque eu acho que ela gostou da maneira como eu conduzia as audiências, que não existe uma receita de bolo. Cada um vai imprimir um toque pessoal seu. Na sua atuação. Então eu acho que ela gostou da minha linguagem. Eu sempre usei uma linguagem, a linguagem pertencente ao meu interlocutor. Então, se eu tô com um menor infrator, eu vou usar a linguagem dele. Ele tem que me entender. Ele tem que me entender, ele tem que me contar o que aconteceu. Ele tem que entender o que ele tá fazendo ali. Então ela me chamou, eu fiquei um pouco assustada, que eu não esperava aquilo, né? Aí conversei com outros juízes que já tinham participado dos documentários anteriores e topei. A única condição foi que eu pedi para ver antes de ir para o circuito. E ela é uma excelente diretora, né? O documentário foi premiado internacionalmente, ganhou alguns prêmios. E eu pedi para ver, ela me mostrou, eu fiquei um pouco chocada, que eu não esperava que eu fosse aparecer tanto, que é daquele jeito. Mas, enfim, liberei e foi bem bacana. Eu, inclusive, até hoje sou reconhecida na rua, as pessoas pedem para tirar foto. A grande maioria aprova, a grande maioria gosta do documentário, aprova a minha postura ali, porque você ali fica muito impotente. Ali é muito estresse. É muito estresse, porque por mais que você faça o teu melhor, você não vai resolver aquela situação. Você não vai fazer com que aquele menor efetivamente se torne uma pessoa melhor. Só você. Porque faltam políticas. Você vai socar um moleque numa instituição daquelas, ele vai sair de lá que nem um presídio. Né? Porque falta o quê? Falta investimento, falta política pública, falta vontade política para investir em educação, para investir em esporte, para tirar essa garotada da rua, para que essa garotada não tenha como paradigma o traficante, né? Porque os caras trabalham no tráfico para comprar um tênis da Nike, né? Para pegar a mulher mais gata, que nem o traficante pega. E era muito difícil, muito, assim, impotente que você se sentia, né? Então eu acabava tendo que dar uma bronca neles, né? Muitas vezes para tentar chamar a atenção deles, muitas vezes mostrando: olha aqui sua mãe, seu pai, que tiveram o maior esforço para criar você, para você fazer isso, né? Para ver se eu conseguia de alguma maneira tocar o coração daqueles menores. Mas ali é difícil. Eram infrações, era assalto, né? Furto, roubo à mão armada, tudo. Esse tipo de coisa, Era né? tudo. Eu peguei um menor que matou o próprio pai, porque batia na mãe. Eu peguei roubo e furto direto, tráfico. Você pega de tudo. E que lá naquele documentário tem... A desculpa que eles usam é que eles foram meio que... Foram seguir o bando. O que estava acontecendo ali, o cara deu arma pra ele, ou pediu pra ele ir lá roubar o cara, e como ele estava com medo de morrer, ele roubou o cara pra não morrer na mão do traficante e tal. Tem toda uma dinâmica dentro desses crimes, que até que ponto é real ou não, eu não sei, mas qual é o diagnóstico que tu deu durante essa experiência na vara criminal da infância, assim que se fala? É vara da infância. Vara da infância. Infância e juventude, é ligada aos menores infratores. Cara, eles sempre contam uma história, né? Eles sempre, normalmente estão sempre contando uma história. Assim, tanto menor quanto maior, com arma. Onde é que você achou? Achei a arma, achei. Eu nunca vi tanta gente achar. Eu nunca achei uma arma na minha vida, né? Mas eles acham a arma, né? Achei, achou, beleza. Tá, e depois você fez o quê? Não, depois eu joguei fora, né? Aí, quer dizer, porque eles querem escapar de alguma maneira, mas o fato é que isso tudo, isso é uma estrutura, né? Isso aí é uma questão de falta de opção.
essas crianças que estão ali, sim, você pega a grande maioria crianças de comunidade. Peguei poucos casos que eram crianças assim que teriam um novo caminho, caso de carteira falsificada para entrar em boate. Aí você pega um ou outro com a família mais estruturada. A verdade é que há uma falta de tudo, né? É uma falta de educação da população. A nossa população não é uma população educada. Eu acho que o nosso governo ele não volta os olhos para a educação dos jovens, que é uma coisa primordial. É uma população sem saúde, uma população que vandaliza, né? A gente tem muito isso. A gente sai de uma praia de um domingo em Copacabana, cara, é selvagem. É selvagem, assim, você não tem condição de estar na rua naquele momento. Porque vem uma galera assim, destruindo o que tem na frente. Então, isso é falta de educação, falta de perspectiva, falta de investimento nessas pessoas. E isso a gente depende da vontade política. Só que a gente não tem. Eu percebi que muitos daqueles meninos que aparecem lá estavam meio que à mercê do contexto, do que estava em volta, e eles iam na onda e acabavam no mundo do crime por inércia, simplesmente por estar lá. Falta de referencial. Falta família, falta escola, falta exemplo. E que tipo de pena se dava para esses meninos? Então, eles cometem ato infracional, né? Então, as penas elas podem ser pena de liberdade assistida, em que o cara fica se apresentando com os responsáveis, né? Uma vez por mês, bimestralmente, lá no juizado. Pode ser de semi-liberdade, em que ele ganha um crião. Eles falam que ganham um crião, eles vão estudar e tudo mais ali, ou então pode ser internação. Internação, as unidades estão lotadas, assim como os presídios. Agora eu acho que até deu uma suavizada. Eu não conheço mais esse contexto tão bem, porque eu não quis voltar para essa área. É uma área que muito desgasta, mais que as outras. E então, para casos de internação, eles ficam no máximo 3 anos internados. Então, eu cheguei a pegar menores que já tinham uma extensa ficha de pessoas que tinham matado, que tinham cometido tráfico, e aí latrocínio, né, roubar para matar. Enfim, é muito triste. Isso é muito, muito triste, e você se sente atado. Você, como juiz, você olha aquilo ali e vê que é uma realidade assim perdida, né? Muito por falta de referencial, por falta de investimento público, de política pública. Então, por isso que eu digo que também são vulneráveis essas pessoas, porque o que elas têm, o que elas almejam, o que elas serão. Aquela tua abordagem mais agressiva, conversando com eles ali, era uma forma, uma esperança de que aquele menino despertasse para a realidade, ou era porque você estava braba porque ele estava cometendo crimes? Era, ali tudo que eu podia fazer era ter uma postura de mãe. Era dar-lhe um esporro. Então eu dava um esporro neles para que eles nunca mais repetissem aquilo, né? E eu espero que para alguns tenha feito efeito. Eu não sei da vida deles atualmente, né? Eu sei que muitos acabam morrendo de forma precoce, né? Porque o crime é isso. O crime, você tá vivo hoje, amanhã já era. E eu procurava dizer isso para eles, né? Vai te cobrar a carga que você perdeu se você voltar para lá. E alertava também aos pais, né? Porque você vai tendo uma vivência e você vai sabendo, vai sacando o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo. Então eu procurava dar uma bronca mesmo de mãe, porque parece que os pais não dão essa bronca, né? Os pais, eles também estão tão abandonados, né? Pelo Estado, são pessoas muitas vezes carentes, na maioria das vezes, né? Que eles também não têm referencial, não têm família, não sabem dizer aos filhos como se portar. Claro que existem muitas exceções, né? Boas exceções de pessoas que são trabalhadoras, de pessoas que a qualquer custo ensinam o conceito de dignidade aos seus filhos, ensinam o conceito de como ser uma pessoa correta, né? Porque essa é a função do pai e da mãe, que nenhuma escola vai substituir, vai apenas fomentar. Mas é preciso que também os pais tenham condições mínimas, e o que a gente vê é muito triste aqui. Aí o lance é só ficar remediando o problema, né? Porque não tem solução, ele não vai conseguir dar uma solução, no máximo remediar aquele problema. Exatamente, por isso que eu digo que a violência doméstica é mais efetiva.
porque ela é rápida, ela é célere e as estruturas funcionam. Então, o juiz da violência doméstica vive buscando convênios. Eu estou sempre em reuniões com secretarias de Estado, de município, buscando cooperação de assistentes sociais, de psicólogos, e a estrutura toda funciona. A estrutura toda, ela serve para uma recuperação da mulher traumatizada e, ao mesmo tempo, a reeducação do agressor. Porque enquanto houver esses conceitos aí que a gente já conhece, que tem que abominar, tem que abandonar, vai continuar tendo agressão e a gente vê funcionar. Então isso é gratificante para o juiz, isso é bacana para o juiz.